Fala, moçada! Hoje estamos aqui em mais um episódio do Entre Nós. Estou com a minha companheira, a Simone, e hoje nós vamos falar de redação novamente, mas mudando o foco, olhando para esse segundo semestre, né, Si? Qual é o nosso assunto de hoje? Hoje é Enem. Boa tarde, gente. Boa tarde, Laura. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez nessa edição do podcast do Colégio Nobel, que já é um grande sucesso. A gente sabe que o Enem é a pedra no sapato de muita gente, então hoje a gente vai falar da redação do Enem, que sozinha vale 1000 pontos, hein? Bastante coisa. Então, nesse segundo semestre, nós sabemos que o Enem é a prova mais importante, ou talvez mais de maior adesão dos alunos, né? E a redação, como você disse, é uma pontuação expressiva e é importante que o nosso aluno esteja bem preparado, certo? Exato, né? Então, a gente não vai se demorar muito dessa vez, né? Do último podcast, a gente passou do tempo aqui. Então, vamos lá. Dissertação do Enem é uma dissertação de 20 a 30 linhas, que vai ser dividida em 4 parágrafos, né, Laura? E a gente já começa com uma vantagem, porque o título, às vezes, é aquilo que trava o aluno na hora de escrever. E como que é esse lance de título no Enem? Nós não precisamos colocar obrigatoriamente esse título. Então, moçada, é o que nós orientamos. Entre colocar um título mais ou menos, que já vai dar aquela impressão assim, melhor não ter colocado, usem essa linha para argumentar. Então, você colocar ou não esse título não fará diferença na sua nota. Então, claro, se você se preparou, tem aquele título fantástico, mas se não for bem o seu caso, a gente sugere para você evitar, usar essa linha para argumentar, para desenvolver o seu texto, que talvez seja mais bem produtivo, mais avaliado, enfim. Com certeza, já que não vai fazer diferença, né? Às vezes a gente evita de ficar quebrando a cabeça e de enfiar o pé na jaca também em um título mais ou menos. Então, deixa melhor não colocar, deixa quieto e já parte direto para introdução do texto, tá? Então vamos lá, introdução. Laura, o que essa moçada tem que ficar de olho? Então vamos lá, primeiramente vocês vão escolher um repertório para começar essa introdução e como a Si vai falar para vocês rapidamente, o Enem ele tem uma vantagem, vocês podem utilizar quaisquer repertórios, não é mesmo? Exato, né? O Enem ele é uma banca muito camarada, né? Enquanto outras bancas vão valorizar a questão de fatos históricos, literatura, filosofia, sociologia, que nem todo mundo domina, o Enem aceita isso também, claro, né? Valorizado, mas ele vai aceitar filmes, fatos recentes, fatos históricos, ditados populares, animações, né? Então, são coisas mais do cotidiano que, desde que bem usadas, bem relacionadas ao tema, vão ser válidas também. E vale ressaltar, né, moçada, quando vocês forem apresentar esse repertório, ele precisa ser legitimado. Não vai inventar fontes da sua cabeça, ou porque a série tem 10 temporadas, vou inventar que naquele episódio. Não façam isso, certo? Exato, né? Porque a competência 2 de correção do Enem, ela vai avaliar 2 quesitos do repertório. Se ele é legitimado, ou seja, se ele é verdadeiro, verídico, se ele é legítimo, e se você faz um uso produtivo do repertório, ou seja, se você consegue relacionar bem esse repertório com a temática que você está desenvolvendo ali. Falando em relacionar, na introdução, depois de apresentado esse repertório, vocês vão apresentar o tema da redação, fazendo uso das palavras-chave. E para fazer essa relação, é importante que vocês mostrem essa articulação. Então, eu usei um filme, então de maneira análoga na realidade, ou se você utilizou a Constituição. No entanto, na realidade, esse direito, mostrar para a banca que você sabe fazer essa relação justamente para evidenciar esse uso produtivo. E como que eles vão finalizar essa introdução? E aí, para fechar com chave de ouro, né, o terceiro grande item da introdução é o que nós chamamos de síntese dos argumentos, que no caso do Enem, ele está muito próximo do que a gente chama de tese, né? Porque o Enem, dificilmente ele vai trazer um tema de a favor ou contra, né? Uma temática que, em geral, divide opiniões no sentido de a favor ou contra. Ele vai trabalhar mais com problemas sociais, ambientais, educacionais, do mundo tecnológico. Então, em geral, ele quer que você discuta o problema em si. Então, a tese, ou seja, a ideia que você vai defender, nesse caso, ela fica muito associada aos argumentos. Então, o finalzinho da introdução, ele é justamente para trazer a síntese e só o resuminho mesmo desses 2 argumentos para poder finalizar. Com certeza. Tá? E só para finalizar, o que é importante em relação à introdução. Quando o aluno for apresentar esse repertório, né, Laura, é importante que ele seja breve. Então,
vou falar de um filme, de um livro, de uma série, coloca o nome. Se você souber o ano, né, de veiculação, pode colocar também. Traz um breve resuminho dessa obra e, claro, a gente sabe que filme, livro, série, às vezes fala de vários assuntos, né? Então você vai pegar daquele filme, daquele livro, daquela série, exatamente o ponto que você consegue linkar com a temática, né? Porque daí você consegue vincular isso melhor. Por exemplo, O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, é um livro que fala de pobreza, de miséria, de abandono, de favelização, de desemprego, de fome, fala de vários assuntos. Então, se você conseguir encaixar esse livro como um repertório para introduzir a temática, faça na contextualização inicial justamente a abordagem daquele aspecto que se linka com o tema da proposta. Com certeza. E depois de feita essa introdução, vamos aos desenvolvimentos, ou melhor, aos 2 parágrafos que farão a composição desse desenvolvimento. Como eles precisam começar? A pedrinha no sapato também. Sempre, gente, começar os parágrafos de desenvolvimento com os conectivos ou mecanismos coesivos, tá? E importante sinalizar que o Enem, ele tem uma quedinha pelos conectivos relacionais, ou seja, os conectivos que estabelecem conexão com algo que foi dito antes, né? Então, não é que eu não posso usar o em primeiro lugar, primeiramente, mas prefiram os conectivos que estabelecem relação, como nesse sentido, nessa ótica, diante dessa perspectiva, qual? Essa que você apresentou na introdução. E depois vem o quê? Aí vocês vão retomar o argumento no meio de um tópico frasal e agora, aquele que você somente citou da introdução, você vai apresentar de maneira mais completa, lembrando que é importante que vocês desenvolvam na mesma ordem que vocês apresentaram na introdução, justamente porque é avaliado esse projeto de texto. Então, se você disse que as causas do problema são a negligência estatal e a falta de discussões, é nessa ordem que você vai fazer essa discussão. Professora, que pormenor, mas não vamos correr riscos, né? Exatamente, né? Importante aqui, então, lembrar que o tópico frasal, ele corresponde a essa primeira frase do parágrafo argumentativo. E isso não é uma característica só de Enem, não, viu, gente? Isso é uma característica do parágrafo argumentativo. Então, você vai começar ali, desde o conectivo até o primeiro ponto final, que é esse primeiro período. A ideia é antecipar, então, a ideia que será desenvolvida, claro, dando um pouco mais de detalhe, além do que você colocou na introdução. E as outras etapas do parágrafo argumentativo? Feito o tópico frasal, na sequência, vocês trarão outro repertório. Então, esse repertório pode ser também uma citação ou um livro, e vocês, depois feito essa apresentação desse repertório, vocês farão a explicação relacionando o argumento com o repertório e relacionando também ao tema. Então, por que vocês vão explicar fazendo essa relação? E para finalizar, moçada, vocês vão fazer um fechamento. Esse fechamento da ideia para que o parágrafo de vocês não termine a Deus dará. Do nada, em aberto. Do nada. E é importante a gente sinalizar até que a gente vê que às vezes o aluno tem um repertório, mas ele não sabe como relacionar, não sabe como fazer esse vínculo. O que vocês têm que ter em mente, galera? A ideia do repertório do Enem é assim, ó. Eu citei, por exemplo, um elemento de ficção, um filme, um livro, uma série. A ideia de relacionar é eu mostrar que alguma situação, alguma cena, né, desse repertório, desse filme, desse livro, dessa série, representa exatamente o que acontece na realidade. Então, é mostrar que, olha, isso que aconteceu lá no filme também acontece na vida real. Então, você não pode só citar o repertório e deixar ele lá perdido, né, no universo. Tem que fazer essa conexão. Se você citou um pensamento filosófico, precisa comentar essa frase, dizer como esses dizeres representam esse problema que você está discutindo. Se você quer mostrar que, por exemplo, um problema da atualidade se repete, já aconteceu na história. Então você traz o resgate de um fato histórico para dizer que isso tem se repetido, e os repertórios, eles podem ser apresentados também por oposição. Como assim? Bom, se eu usei uma lei, Constituição, Declaração dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso, Lei Maria da Penha, em geral, nesses casos, a ideia é de oposição. Por quê? A gente sabe que o Brasil está cheio de leis e que na prática elas não se efetivam ou se efetivam mais ou menos. Então você usa lá na introdução, por exemplo, o repertório da lei, mostrando que o direito existe, mas que na prática não se efetiva, é por oposição. Ou, no caso de um fato histórico, né?
aconteceu algo no passado que foi bom ou ruim e no presente isso mudou para bom ou também para um cenário ruim. Então você pode fazer essa relação por aproximação ou por oposição, tá? E enfatizando essa questão do repertório, nós sabemos que a internet está cheia de modelos prontos. Moçada, tomem cuidado. Não adianta nada vocês saberem uma citação ou um repertório e nesse momento não saber fazer a ligação. Então, eu tenho uma frase muito boa, mas se você não souber fazer essa relação com o tema, de nada adiantou, porque você pode trazer um repertório legitimado, porém sem um uso produtivo. Então, tomem cuidado. A pessoa deu um modelo pronto, mas você sabe, dependendo do tema, encaixar e explicar? Então, só ficar de olho, porque nós sabemos que quando fala o Enem, vários textos surgem por aí e às vezes os alunos caem nisso e não conseguem depois desenvolver justamente porque eles não entenderam talvez fazer essa relação ou explicar essa frase principalmente, né? Então só fica esse alerta para vocês. Com certeza. E aí lembrando que essa finalização do parágrafo de argumentação, né, Laura, ela não é nada extraordinário. Ela é um período curtinho, uma linha. Como que você marca isso? Coloca um ponto final, terminei de explicar relacionando o argumento e o repertório. Coloca um ponto final, um conectivo conclusivo simples, como logo, dessa forma, em síntese, e reitera a ideia do parágrafo, mas bem rapidinho, só para fazer o fechamento, tá? E importante lembrar, galera, o Enem, ele vai procurar se você marca o tema em todo o texto. Sim. Então é importante que você use as palavras-chave do comando várias vezes ao longo do texto e que você use sinônimos também, né, Laura? Para não ficar repetindo sempre as mesmas palavras, porque o Enem vai procurar se você tem progressão temática, ou seja, se você consegue abordar o tema de fato em todo o texto. Isso a gente vai perceber pelas palavras-chave e por sinônimos também, né? Com certeza. E aí, conclusão? A conclusão, nós sabemos que tem a proposta de intervenção, mas espera lá. Vocês não vão começar direto com a proposta de intervenção, senão haverá uma penalização. Então, como nos outros parágrafos, vocês iniciam com o mecanismo coesivo, mas com sentido conclusivo, e aí é importante, moçada, não adianta você saber os mecanismos mais difíceis e usar de maneira inadequada. Então, existem mecanismos que vão indicar diversidade, existem mecanismos que vão indicar explicação, conclusão. Então, escolha um mecanismo que, nesse caso, vai indicar a conclusão. E aí, vocês fazem uma retomada geral do tema, vocês podem fazer uma retomada também dos argumentos que foram apresentados, ponto, mecanismo coesivo e a proposta de intervenção com 5 elementos obrigatórios. Exato, né? Então, a gente sabe que a proposta de intervenção é o terror de muita gente, né, Laura? Sim. Mas, na verdade, quando depois que você começa a praticar, isso vai ficando muito mais plausível, né? Muito mais palpável também. Então, vamos lá. 5 elementos obrigatórios, tá? Não necessariamente nesta ordem, mas é uma ordem fácil de você organizar, porque às vezes a gente começa pela finalidade, depois se perde e não consegue organizar. Então, vamos lá. Os 5 elementos obrigatórios: agente, ação, meio modo, finalidade, e depois vocês vão escolher um dos 4 anteriores e fazer o detalhamento, que seria um aprofundamento dessa ideia. Exato, vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos, né? Vamos lá, quem é o agente, Laura? O agente é quem vai fazer essa ação que você vai sugerir na sequência. Então vocês podem elencar ministérios, dependendo, você pode elencar secretarias. Professoras, eu poderia colocar o governo? A gente sugere que vocês especifiquem quem é esse governo, porque nós temos tantas pastas e tantos responsáveis que é interessante você selecionar, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, ou se você mencionou as cidades, que sejam as secretarias, as prefeituras. Só tomem cuidado, que esse agente precisa ser um agente válido. Então não adianta falar que a população vai criar uma lei. A população não tem essa força de criar, ela pode sugerir, pode reivindicar, agora criar não nos compete como cidadãos, né? Exato, né? Até nesse sentido, tem que ficar de olho em, vamos lá, porque o agente, ele tá muito vinculado com o segundo elemento, que é a ação. Então, em geral, você pensa primeiro na ação e, importantíssimo, tá? Essa proposta de intervenção, ela tem que estar ligada intimamente a pelo menos um dos problemas que você discutiu no corpo do texto, né? Porque a ideia é essa, bom, o Enem me deu um problema. E o engraçado é que, às vezes, né, a ONU não conseguiu resolver, a NASA não resolveu, né? Ninguém resolveu o problema, ela quer que você resolva, né? Mas a ideia não é resolver completamente, é dar uma proposta que amenize os impactos, né, Laura? Então você pensa assim, bom, diante desses problemas que eu discuti no corpo do texto, que ação poderia ser tomada?
cria a ação, que em geral vem antecedida por um verbo. E aí você pensa, bom, mas quem pode fazer isso, né? Quem tem competência, não no sentido de ser um incompetente, mas quem tem poder para fazer isso. E aí você vai pensar em um agente correspondente, né? Então os agentes podem ser os ministérios, as secretarias, pode ser também a escola, podem ser as ONGs, né? Podem ser até outras instituições sociais, como a igreja, né? A família também, uma instituição social que pode atuar como agente, os influenciadores digitais. O importante é que esse agente que você escolheu dê conta de executar aquela ação, né? Com certeza. Escolhido o agente e colocada essa ação, depois vocês vão colocar o meio como isso será feito. E se a ação nós apresentamos por meio de um verbo, nós vamos apresentar esse meio modo por meio de um conectivo. Então, por meio de marque para a banca esse elemento, justamente para facilitar o trabalho deles também. Será que esse candidato fez? Será que ele não fez? Então, cabe a alguém fazer tal coisa por meio de. E você vai explicar esse por meio de campanhas, lembrando que a campanha às vezes é ação, ou pode ser o modo, por meio de parcerias, por meio de panfletagem, foi a palavra que veio à mente, mas como isso será feito. Exato, né? O meio modo, ele é o método, né? E tem, então, várias formas de fazer aquilo, né? Então, se a gente está discutindo, por exemplo, a falta de professores nas escolas. Vamos lá, escolas estaduais? Bom, quem pode fazer isso, né? O governo do estado é que faz a contratação, que é a ação como? Por meio de concurso, por meio de teste seletivo, né? Então, você precisa pensar no melhor método para executar aquela ação que vai culminar em uma finalidade. Que seria o para quê, com qual intuito. Então, você vai fazer essa contratação a fim de aumentar os professores efetivos, a fim de sanar o problema de professores na escola, com qual finalidade? Porque toda ação precisa de um fim, certo? Então, para que você colocou isso? Lembrando, mais uma vez, que tudo relacionado às causas. Então, não adianta você falar que a causa de um problema é a falta midiática e colocar aqui, o Ministério da Saúde precisa, enfim, aqui fugindo dos exemplos abstratos, mas que sejam relacionados justamente com aquilo que vocês apresentaram. Exato, né? E aí, até para você deixar claro, né, Laura, que você fez a finalidade, você pode colocar com o objetivo de, com a finalidade de, com o intuito de. Então, coloque um conectivo que indique também o que é o objetivo daquela medida que você sugeriu, tá? E, por fim, o terror da galera, que é o detalhamento. Vocês podem detalhar, como nós mencionamos, qualquer um dos elementos. Eu acho que a Se concorda que o mais visível, ou talvez o mais fácil, seja detalhar esse agente. Com certeza. Porque fica um detalhamento mais visível. Então, o que seria esse detalhamento? Você explicar quem é esse agente. Então, é o Ministério da Educação, porque ele é o órgão responsável pelas medidas educacionais. É o Ministério da Saúde, porque ele é o órgão responsável por tal coisa. Então, vocês podem detalhar os outros elementos por meio de comparação, de explicação ou exemplificação. Porém, o agente, ele acaba sendo mais visível e é o que normalmente os candidatos fazem. Isso, né? Então, importante lembrar que o detalhamento, ele nada mais é do que uma informação a mais sobre algum dos elementos anteriores e que o aluno vai encaixar junto desse elemento, né, Laura? Então, eu escolhi detalhar o agente. Então, eu coloquei lá, por exemplo, o Ministério da Saúde. Você pode usar vírgulas ou aqueles tracinhos, né, para colocar um aposto explicativo mesmo, órgão federal responsável pelas políticas voltadas à saúde no Brasil. Expliquei quem ele é, detalhei o agente. Se você for detalhar a ação, pode ser por explicação ou por exemplificação. Então, dá um exemplo daquela ação. Estou falando sobre queda no índice de leitura. Então, a escola agente deve promover projetos de incentivo à leitura. A exemplo do Geladeira Literária, que é um projeto que você pega uma geladeira que não funciona, enche de livros e deixa à disposição no pátio. Eu dei um exemplo de ação, detalhei a ação e assim, vocês podem fazer com os outros elementos. O importante é deixar esse detalhamento claro para não ter dúvida de qual foi o agente ou o elemento que você detalhou. Com certeza. E para finalizar, vocês vão parar na proposta de intervenção? Não. Como que eles vão encerrar o texto? É importante lembrar, galera, que, bom, a gente começou com um repertório lá na introdução, né? Então, a cerejinha do bolo, né? Até uma forma de você sistematizar o encerramento é você fazer uma rápida retomada
retomada do repertório da introdução. Às vezes a gente vê a galera colocando um repertório novo. A conclusão não é momento, né, Laura, de colocar nenhum repertório novo. Então, ó, vejam, você discutiu um problema, você deu uma possível solução para aquele problema. Então agora você resgata o repertório dizendo, olha, somente assim, ou seja, com essa solução que eu propus, somente assim o cenário visto no filme, no livro ou na série poderá ser amenizado, ou somente dessa forma o cenário visto na obra não se repetirá, justamente para você mostrar que essa é uma forma de amenizar o problema. Você usando o verbo, eu lembrei de uma coisa importante, moçada. Nada de poderia, deveria, vocês precisam ter certeza. Então, o agente de vocês deve fazer tal coisa. Isso. É importante que o agente faça tal coisa. Nada de seria interessante, porque essa possibilidade, esse tom de incerteza, vocês serão penalizados. Então, quando vocês forem fazer essa proposta de intervenção, que vocês sejam firmes. Então, urge que alguém faça tal coisa, é imperativo que alguém faça, que crie, que propicie, que distribua, nada do seria interessante, deveria fazer tal coisa, porque há uma penalização. Isso, exatamente, né? E até pegando esse gancho, que é importante a gente lembrar, né? De antes de começar a escrever o texto, fazer a análise do tema, né, Laura? Por quê? Até como a Laura comentou, essa questão dos modelos prontos, né? Se vende muito por aí que você sempre pode falar de causas do problema e não é bem assim, né, Laura? A gente sabe que o medo grande é o famoso tangenciamento do tema, né? Então, primeiro, né, para não tangenciar, você precisa usar as palavras-chave do tema, de preferência já na introdução e repetindo ao longo do texto, mas precisa ficar de olho no enfoque temático. O Enem, ele tem algumas estruturas padrão, né, Laura, para cobrar o tema. Por exemplo, desafios para... E aí tem alguma coisa. Então, desafios para combater a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Foi o tema do Enem do ano passado. A gente tem uma outra estrutura comum que é a do caminhos para, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa. Então, essa primeira palavra dá a tônica do enfoque temático, né, Laura? Exato. Se for desafio, o que o candidato tem que desenvolver? Quando nós pensamos em desafios, nós estamos pensando, então, desafios para superar a insegurança alimentar. Desafios, o que impede essa superação? Então, o que causa, o que intensifica essa problemática? Agora, por outro lado, se nós temos, por exemplo, os efeitos das mudanças climáticas, por qual caminho eles precisariam ir? Ó, a ideia é sim olhar o sentido da palavra, né? Desafio significa obstáculo. Efeitos é o mesmo que impactos, consequências, ou seja, então os seus argumentos não podem ser causas do problema. O comando quer que você discuta as consequências, os efeitos, ou seja, o que essas mudanças climáticas estão provocando. Se for no âmbito do caminhos para. O caminhos para, nós vamos pensar na forma como isso será resolvido, mas lembrando que na argumentação professor, então eu vou colocar uma proposta de intervenção em todos os parágrafos? Não. Se tem um caminho, você também tem alguma coisa que está impedindo esse caminho, certo? Certo, né? Então a ideia então o caminho é esse, você explica a importância do caminho associando a um repertório. Aí a intervenção de fato você vai dar lá na conclusão. E a gente tem alguns temas que são meio abertos, que não é nem de caminho, nem de desafio, nem de efeitos. Por exemplo, a gente já teve a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Apareceu assim um tema mais genérico, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nesse tipo de tema mais aberto, sempre lembre-se de perguntar por quê. Por que persiste a violência contra a mulher? Por que é preciso democratizar o cinema no Brasil? A gente teve aquele outro da invisibilidade e registro civil, a garantia do acesso à cidadania no Brasil. Se pergunte, por que o registro civil é fundamental para o exercício da cidadania? E aí você vai encontrar os caminhos de argumentação. De certa forma, gente, o Enem é sempre assim. Se é um problema, nós temos as causas, nós temos consequências e nós temos caminhos. Basta ver o que o Enem vai querer de você. Se é um foco na causa, se é um foco na consequência, se é um foco no caminho, se é algo mais aberto. Mas lembrando, a estrutura é a mesma, com isso que nós fomos apontando para vocês. E claro, a gente sabe que vocês vão arrasar. É isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui hoje, né, Laura? Nesse podcast da estrutura geral, mas logo mais tem outras sobre dicas de repertório, né, Laura? É isso aí. É isso aí, Laura. Obrigada. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é todo meu. Estou sempre à disposição. Estamos aqui, gente, de redação é assim. A gente gosta de conversar, de bater papo, trocar figurinhas. Espero que vocês tenham gostado. Arrasem no Enem e em breve a gente se vê de novo. Tchau, Tchau. gente.